Muito boa tarde, curso O Livro dos Médiuns, um livro muito interessante que mostra a mediunidade na sua pluralidade de manifestações. Uma pessoa que não conhece o fenômeno pode supor que mediunidade seja apenas falar a suposta mensagem dos espíritos. A psicofonia que trata da fala dos espíritos, é apenas uma das mediunidades, uma das manifestações mediúnicas. A mediunidade, como temos visto, tem muitas características e hoje vamos tratar de um tipo específico que muita gente conhece, que intriga muita gente e que precisa ser conhecido. É a manifestação de espíritos vivos, de pessoas vivas. É o capítulo 7 de O Livro dos Médiuns, que vem falar sobre bicorporeidade e transfiguração, mas que inicia por esse interessante fenômeno que é o da aparição de pessoas vivas. Vamos lá? Vamos estudar esse capítulo? Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estudar a mediunidade é tarefa urgente para todos nós. Os fenômenos estão se multiplicando, aflorando. Se eles não ocupam mais espaço, nem na mídia, nem no relato das pessoas, é porque o nosso momento ele é muito conturbado, ele tem fatos, as chamadas notícias, abundantemente. Guerras, disputas tarifárias entre países, a polarização política, o feminicídio, a transfobia, a tortura de animais. São muitos os assuntos, e os assuntos da mediunidade têm por característica a confusão, que hoje oficialmente não existe mais, mas que permanece na mente das pessoas. A confusão do fenômeno mediúnico com a psicopatologia, com a loucura. Isso faz com que a maioria das pessoas que passem por fenômenos mediúnicos escolha palavras que não explicam nada e que pseudocientistas têm espalhado e multiplicado por toda parte, como alucinação, imaginação. Aliás, no final do capítulo 6, o anterior, Kardec tratou a respeito dessa pseudo-explicação que a ciência tem dado sobre fenômenos mediúnicos visuais. Ele tratou da teoria da alucinação, dizendo assim: os que não admitem a existência do mundo incorpóreo, do mundo dos espíritos, pensam tudo explicar pela palavra alucinação. Os sábios porém, esses sábios, esses pseudocientistas, ou até cientistas de certas áreas, mas que adentram a manifestação espiritual sem conhecê-la, portanto são, nesse aspecto, pseudocientistas, ainda não deram, até que se saiba, a origem fisiológica da alucinação.
Então, se nada existe além da matéria e eles não deram a origem fisiológica da alucinação, a explicação da alucinação, ela se torna frágil. Outra palavra é apontada como falsa explicação, é a da imaginação. A respeito dela, Kardec também fala: a causa dos sonhos não foi jamais explicada pela ciência. Ela os atribui a um efeito da imaginação. Mas não nos diz o que é a imaginação, nem como ela produz essas imagens tão claras e nítidas que às vezes nos aparecem. Isso é explicar uma coisa desconhecida por outra que não o é menos. Explica-se algo desconhecido por uma palavra que não se define, que não explica, que não tem base racional. Tudo fica na mesma. A ciência, o pensamento científico, exige que, ao refutar uma explicação, que se dê uma base factual. Que, ao se apontar uma outra explicação, se dê uma explicação racional, lógica. Não há como se atribuir o método científico ao dar como possível explicação para fatos palavras das quais não se conceitua, não se dá uma base clara, não se dá uma base lógica. Não é? Então, alucinação e imaginação, até que se consiga dar essa explicação lógica, no caso dos materialistas, teria que ser uma explicação fisiológica, elas se tornam vazias. Não é? Voltemos então ao capítulo 7º, que é aquele que falávamos antes, que fala da aparição de espíritos vivos, da aparição de pessoas vivas, uma classe de fenômenos que é comum, que é catalogada, que existe em certa quantidade, mas que, como outros fenômenos espirituais, tem sido pouco aventada, pouco estudada, restando então escondida. Mas nem por isso deixa de ter sinais, indícios, provas que precisarão ser considerados por qualquer cientista real. Um cientista verdadeiro não pode classificar certos fatos de anticientíficos ou de não científicos. Fato, cientista que é cientista, interfere, atua sobre fatos que estão apontados, até que os possa explicar, comprovar ou refutar. Descartar fatos com rótulos pré-conceituosos definitivamente não é ciência, não é? Então vamos lá. Sobre aparições de espíritos vivos, Kardec apresenta 3 casos, dos quais nós escolhemos um, que ele considera o mais característico. Ele diz assim: um senhor residente na província,
ou seja, não na capital, em um dos estados da França, no caso, eram chamados à época de província, jamais quis se casar, malgrado as instâncias da família. Então o homem não queria se casar e a sua família insistia. Haviam principalmente insistido a favor de uma jovem, de uma cidade vizinha, que ele nunca vira. Certo dia, em seu quarto, foi surpreendido com a presença de uma jovem vestida de branco, a fronte, o rosto, ornada por uma coroa de flores, e lhe disse que era sua noiva, estendendo-lhe a mão, que ele tomou nas suas e notou que tinha um anel. Em poucos instantes, tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição e seguro de que estava bem acordado, procurou informar-se se alguém havia chegado durante o dia, respondendo às pessoas que ninguém fora visto dentro da casa. Um ano depois, cedendo a novas solicitações de um parente, decidiu-se a ir ver aquela que lhe propunham, um ano depois dessa aparição. Chegou no dia de Corpus Christi. Todos voltavam da procissão e uma das primeiras pessoas que viu, ao chegar na casa, foi uma jovem que reconheceu como aquela que lhe apareceu um ano antes. Estava vestida da mesma maneira, pois o dia da aparição, um ano atrás, havia sido também de Corpus Christi. Ficou atônito esse senhor que viu essa moça pela primeira vez em corpo, uma moça que até então ele desconhecia. Ele ficou atônito com o fenômeno. E a moça, por sua vez, gritou de surpresa e sentiu-se mal. Voltando a si, ela explicou que já vira aquele senhor nesse mesmo dia de Corpus Christi, um ano atrás. O casamento se realizou. Estava-se em 1835. Nesse tempo não se tratava dos espíritos, não se falava do fenômeno espiritual. E além disso, ambos são pessoas extremamente positivas, racionais, dotadas da imaginação menos exaltada que pode haver no mundo. Interessante, não é? Interessante esse caso, que, como cita Kardec aqui, cada um deve possuir na sua família, entre amigos, porque esses relatos dificilmente chegam a âmbitos maiores da família, então só num círculo íntimo que os relatos circulam, por medo da tal da loucura, que aliás é fenômeno, é preconceito, é tarja, rótulo, que muitas vezes atinge toda uma família que tem pessoas com transtornos mentais, era antigamente muito mais do que hoje, mas ainda é hoje, taxada como toda família problemática, da qual muitas pessoas querem se afastar. Então, o relato fica restrito
como dizíamos antes, sem que essa restrição, é claro, elimine a sua vivência, elimine a manifestação. Kardec, então, enfrenta uma questão que é muito levantada diante dessas situações. Como o corpo pode viver enquanto o espírito se ausenta? Porque está claro, se um ano depois a moça e o senhor eram vivos, como podiam, um ano antes, terem aparecido uns para o outro, e da mesma maneira que apareceram repentinamente, desapareceram também repentinamente? Se, com o encontro de ambos um ano depois, fica claro que eles existiam, que não se tratava de uma manifestação de espíritos mortos, tratava-se, por exclusão, de uma manifestação, de uma aparição de espíritos vivos. E a questão que fica, que Kardec trata agora, é como o corpo pode viver enquanto o espírito se ausenta. Ou seja, para entender a manifestação de espíritos vivos, precisamos entender também o desdobramento, como se chama no Espiritismo, ou a viagem astral, a viagem espiritual, como se trata em outras doutrinas espirituais, a projeção do espírito, como se trata em ainda outra. E a própria nomenclatura diferente, por grupos diferentes, já é um indício forte de que o fenômeno realmente exista. Porque se algo realmente existe, isso é um princípio da ciência, o fenômeno pode e será verificado, será encontrado em diferentes lugares. Não é? O fenômeno da viagem astral, do desdobramento, da projeção astral, ele já vem sendo catalogado há muito tempo e em muito diferentes doutrinas. Para entendê-la, para entender o fenômeno da aparição de espíritos de pessoas vivas, precisamos algo entender desse fenômeno. É aqui a viagem astral, o tema da viagem astral aparece com essa seguinte pergunta: como pode o corpo viver enquanto o espírito se ausenta? Começa a resposta de Kardec assim: poderíamos dizer que o corpo se mantém pela vida orgânica, que independe da presença do espírito, como se prova pelas plantas que vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que durante a vida o espírito jamais se retira completamente do corpo. Porque retirar-se completamente do corpo é o fenômeno morte. Portanto, durante a vida, o espírito jamais se retira completamente do corpo. E ele continua a explicação. Os espíritos, como alguns médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que termina no seu corpo. Então, o que Kardec está trazendo aqui é que os médiuns videntes, quando vem um ser incorpóreo, eles conseguem discernir se essa aparição incorpórea é de um vivo ou de um morto,
por o que Kardec chama aqui de um traço luminoso que termina no corpo. Assim como um cordão umbilical liga o corpo do bebê recém-nascido ao da parturiente, há muito tempo as doutrinas espiritualistas falam de um cordão. Paulo de Tarso falou também de um cordão de prata. Os nomes também variam, é claro, que existe um cordão de prata ou um cordão luminoso ligando o ser ao corpo quando dele nos afastamos durante o sono. Então, é muito comum o fenômeno de, enquanto dormimos, nos afastarmos do corpo e termos uma vivência com todas as riquezas de realidade. Todos nós sabemos que há sonhos malucos, sonhos absurdos, muitas vezes conectados a impressões que tivemos de fatos durante o dia. Então a mente, como que para se desligar das energias retidas por aquele fato impactante, revive esse fato de alguma forma, geralmente muito distorcida. Quando esse fenômeno acontece, a explicação do sonho é clara. Você está sonhando isso porque ficou impressionado com tal fato que aconteceu durante o dia. Porém, há outra ordem de sonhos que tem uma lógica, que tem um início, meio e fim, e que precisa ser melhor estudada. Porque essa outra ordem de sonhos abre explicações as mais variadas. Algumas vezes nos vemos com outras roupas, com traços de ambiente em outras épocas, e nos reconhecemos, apesar de tudo, como nós, o que os espíritos revelam ser uma lembrança do passado. Outras vezes, vemos fatos que depois vão acontecer, dando a ordem, abrindo margem aos fenômenos chamados sonhos premonitórios. Não trataremos deles agora, mas estamos tratando de uma terceira ordem de sonhos, que não vem exclusivamente como um desaguar da própria mente, que são vivências espirituais e que se caracterizam exatamente pelo distanciamento do espírito, que quando o corpo está descansando, ele como que se descola do corpo para ter experiências espirituais. Mas, como vimos, não é um descolamento completo. O descolamento completo do espírito do corpo caracteriza o fenômeno morte. O fenômeno viagem astral, projeção astral, desdobramento. Ele se caracteriza por esse traço luminoso, por esse cordão de prata, por esse cordão luminoso. São várias, novamente, as explicações que em diferentes momentos foram dadas para esse fenômeno. São essas aparições de pessoas vivas que os videntes, quando distinguem, veem a entidade, o ser, com esse cordão luminoso, com esse fio de prata.
Esse fenômeno jamais se verifica se o corpo estiver morto. Quando se trata do espírito de uma pessoa falecida, nunca aparece o tal de fio de prata, corda de prata, fio luminoso, traço luminoso. Pois então, no fenômeno morte, a separação é completa. É por meio dessa ligação entre espírito e corpo que o espírito é avisado a qualquer distância que estiver da necessidade de voltar para o seu corpo. Por exemplo, se a pessoa está dormindo no seu quarto e acontece um incêndio na casa, um ladrão invade a casa, ou simplesmente alguém o chama por qualquer situação, é pelo corpo, o corpo ouve, o corpo sente e transmite ao espírito, que pode estar a qualquer distância, através desse fio de prata, que faz essa ligação entre o corpo que dormia e o espírito que viajava. Disso resulta que o corpo nunca pode morrer durante a ausência do espírito. O grande medo, o grande mito da viagem astral, da viagem espiritual, do desdobramento, da projeção, é o medo que as pessoas têm. Dos traços comuns dessa experiência é que a pessoa dorme, se vê flutuando sobre o quarto e olhando para a cama vê a si mesma, vê o seu corpo. E se não está preparado, se não tem nenhum conhecimento a respeito, a primeira imagem que surge quando vemos o nosso corpo é morri. E isso gera um tal estado de ânimo no espírito, de desespero, de adrenalina, que ele imediatamente é puxado para o seu corpo e acorda como num supetão, como se despencasse de um abismo. É um relato muito comum entre as pessoas. Então, o que possibilita, no caso apresentado por Kardec e nos outros casos também, que uma pessoa viva apareça, às vezes a vários quilômetros de distância para uma outra, sem que o corpo morra, é que esse fio de prata, que tem uma característica plástica, elástica, muito grande, mantém a conexão entre o espírito que está se apresentando a quilômetros de distância e o seu próprio corpo que dorme na sua casa, na sua cama. Essa é uma característica clara desse tipo de fenômeno. Kardec comenta que alguém experimentado, alguém que esteja acostumado a trabalhar com fenômeno espiritual, terá condições de tentar interagir, dialogar com as aparições. Alguém, porém, que não tiver nenhum contato, nenhum estudo com o fenômeno, a primeira tendência natural é aparecer o grande espantalho, o grande medo da mente humana, que é a morte. Diante disso, sobressaltar-se o ser, receber o corpo uma descarga de adrenalina, que obrigará o espírito imediatamente a retornar ao corpo, num choque, num mergulho, como que muitas vezes é interpretado como o ser caindo de um abismo, porque ele estava realmente em outras paragens e sendo puxado
bruscamente para o corpo, nós muitas vezes registramos essa queda repentina, brusca, e acordamos sobressaltados, sem entender o que estava acontecendo. É uma das características da viagem espiritual, viagem astral, projeção do espírito, desdobramento. Certo? Muito bem. Na semana que vem, trabalharemos o fenômeno da bicorporeidade. Hoje, muito interessante, a aparição de pessoas vivas, que ficou claro que é possível acontecer e que realmente acontece muito mais comumente do que se supõe, apenas as pessoas evitam tratar do assunto por toda a cultura anti-espiritual, por toda a cultura de terror que existe nos filmes, na literatura, e pela cultura pseudocientífica, que sempre associa o fenômeno de ouvir vozes e ver coisas que outras pessoas não veem como sinônimos de formas de transtornos mentais. Hoje, o CID, Código Internacional de Doenças, já admite que pessoas possam ouvir vozes e ver seres e situações que outras pessoas não verem. Se isso ocorrer de uma maneira produtiva, se a pessoa, ao mesmo tempo que tem essas experiências, trabalha, funciona socialmente, se manifesta equilibrada, que isso não é necessariamente uma doença. A ciência tem evoluído. Os pseudocientistas continuam agarrados àquelas explicações que nada explicam, negando qualquer manifestação que não seja a do corpo e a da matéria. São caminhos que cabe a cada um escolher e ninguém pode perseguir, demonizar ou negar. Se Deus nos ama em liberdade, quem pode tirar? Não é? Não tentemos aqui convencer ninguém a respeito de nada. Estamos estudando as explicações, as teorias, os relatos e as explicações dos espíritos que Kardec trouxe para apresentar a todos nós e à humanidade como uma explicação lógica, clara, que precisa e pode ser estudada por todas as almas que não excluírem estudos da sua mente, por todas as almas que não forem fanáticas pelo preconceito religioso ou pelo preconceito pseudocientífico e que possam estudar fatos positivos que acontecem desde o início da humanidade. Esteja conosco. Domingo que vem estaremos estudando a bicorporeidade. Saudaremos agora os amigos que estão conosco, Erilde Pimentel, dando boa tarde, Estela Mares Oliveira também, Adelaide Dias, Marco Aurélio Trindade. É um prazer estar com todos vocês aqui. Muito bom estarmos estudando e assim ativando potências do ser que podem estar sendo negadas, que podem estar adormecidas e que precisam se realizar. A plenitude do ser, a felicidade, a realização implica nisso, em tornarmos reais capacidades, talentos, possibilidades da alma, da mente, do ser, passando a manifestar, a viver essas possibilidades em toda a sua riqueza. Um grande abraço para todos, um prazer estudarmos juntos. De segunda a sábado estaremos aqui às 18 horas no Oração Ação. Fica o nosso convite e também a associar-se ao canal Maurício Zomignani no YouTube.
você será sempre muito bem-vindo. Ótimo final de domingo e até a próxima.